Anote aí o tema de hoje, então. Coloque assim na sua anotação. Mas eu roguei por ti. Anote aí, assim, desse jeito mesmo. Mas eu roguei por ti. Foi uma expressão que o próprio Senhor Jesus utilizou. Depois nós vamos ver quando Pedro, Satanás aproximou-se de Jesus e disse assim: Jesus, deixa eu peneirar Pedro, como se faz com o trigo na peneira. Não sei se você sabe como é que peneira as coisas, quem é mais do meu tempo aqui, da geração X, né? Sabe o que é peneirar, não sabe, sim ou não? Sua avó fazia isso. Satanás chegou e pediu para Jesus: Senhor, eu quero peneirar Pedro, deixa ele comigo. E aí Jesus falou: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você, mas eu roguei por ti. Tomara que o Senhor tenha rogado por todos nós também. Uma das virtudes mais importantes na vida cristã, ou na vida do cristão, é a sua fé. Tá? Uma das virtudes mais importantes na nossa vida é a nossa fé. Se você quiser anotar, fique à vontade. Uma das virtudes mais importantes na vida do cristão é a fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade de agradarmos a Deus se não tivermos fé. Hebreus 11, 6. Gente, em todas as circunstâncias devemos preservar a nossa fé, pois é ela que nos mantém de pé diante das adversidades da vida. O que é que nos mantém de pé diante das adversidades da vida? A nossa fé. Quando o homem perde a fé, ele perdeu tudo. Não há possibilidade de recuperar bens materiais, famílias e etc., se você perdeu a fé. Jó perdeu todos os bens materiais, porém, ele guardou a fé. A mulher dele disse: abençoa Deus e morre, né? Ou a gente traduziu como amaldiçoa Deus e morre. Não é isso que a gente lê? Amaldiçoa, sim ou não? Só que na verdade ela não disse amaldiçoa. Porque se você parar para analisar, no final da vida de Jó, quando Jó recebeu 2 vezes mais, quem estava lá com ele? Ela. Então ela não disse amaldiçoa, porque senão ela não estaria lá. Como é que no final ela aparece? E deu filhos para o Jó tudo em dobro. Então eu gosto de estudar, por isso que eu gosto de questionar. E aí eu fui questionar por quê. E eu descobri que a palavra que ela utilizou foi uma palavra na língua dela que quer dizer barar. Barar. Barar, traduzindo para o inglês, quer dizer abençoa. Ou bless. A gente fala no inglês, louve a Deus. Louve a Deus. A gente fala bless the Lord. Bless é de abençoar. Então, no inglês a gente usa a expressão, se traduzir no pé da letra, seria abençoa Deus. O americano vai falar bless the Lord. Aí a gente vai dizer então abençoa Deus? Não, ele está dizendo louvado seja Deus. Louve a Deus. Bless the Lord. Então, na língua dela, ela diz barar, que quer dizer abençoa, né? No inglês, de bless. Que quer dizer para nós, seria então, o que ela disse, traduzindo para o português? Ela quis dizer assim, louve a Deus, dê graças a Deus e morre. Dá graças a Deus e morre. E ele disse, não, você está falando como louca, não vou dar graças a Deus e morrer. Eu não me entrego. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Porque o sofrimento dele era terrível, ela queria que ele se contentasse. É isso que ela quis dizer. Contente com o que está acontecendo e morre. Mas ele disse, não, eu não vou me contentar.
Eu não vou me contentar. Né? Eu não vou me contentar. Eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E ele então guardou a fé. No final, você percebe, já conhece Jó 42, Deus devolve tudo para ele de volta. Principalmente quando ele orava pelos amigos. Porque houve um momento que ele achou que os amigos estavam ali para importuná-lo. E os amigos estavam ali tentando abrir os olhos dele, tentando ajudar, tentando mostrar que em algum momento ele havia falhado, mas ele não reconhecia a sua falha. Depois ele disse, falei coisas que eu não entendia. Jó 3,25 ele disse, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu tinha medo de perder o que eu tinha. Medo é o oposto da fé. Fé é a certeza de que coisas boas irão acontecer. A fé é a certeza de que coisas boas irão acontecer. Medo é a certeza de que coisas boas não irão acontecer. Então você tem fé ou tem medo? É fácil na vida você aplicar o medo, achar que está aplicando a fé. Em todas as circunstâncias devemos preservar a nossa fé, pois é ela que nos mantém de pé diante das adversidades da vida. Quando o diabo pediu para cirandar Pedro como trigo na peneira, sabe, o diabo queria abalar a fé de Pedro. Assim, ele não teria convicção das coisas que não se via. O diabo queria que Pedro ficasse abalado. E ele quase conseguiu, quando Pedro negou a Jesus. Ainda bem que Jesus olhou para ele e ele lembrou das palavras de Jesus. E chorou amargamente, se arrependendo. Dê uma olhada comigo, Lucas capítulo 22, versículo de número 31 e 32, por favor. Olha só, gente. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Diga comigo, a minha fé não pode desfalecer. Vamos repetir de novo? A minha fé não pode desfalecer. Às vezes o Satanás quer cirandar, você não. Às vezes ele pega alguém da família. Você está me ouvindo? Às vezes ele começa a perturbar um filho, perturba o marido, perturba a esposa, perturba um ente querido, muito próximo. Às vezes até um vizinho que você ama, uma pessoa querida, sua melhor amiga, começa a passar por uma luta, uma grande tribulação, isso te abala. Satanás pediu para cirandar você, Pedro. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E aí diz, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Diga comigo, converteres. Diga mais uma vez, converteres. E quando eu me converter, os meus irmãos serão fortalecidos. Então a minha família é beneficiada com a minha vida espiritual. Tá? A minha vida espiritual. A sua família é beneficiada com a tua vida espiritual. Tá? Por isso a tua vida espiritual precisa estar bem, para que a sua família seja beneficiada por ela. Por isso Jesus disse, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Se você vacilar, Pedro, ninguém vai acreditar em você. Os teus irmãos, tua família, não vão crer em ti, Pedro. Portanto, você precisa fortalecer. O Pedro, naquele momento, não entendeu que precisava se fortalecer. E ele deu uma resposta meio sem pensar. Ele virou para Jesus e disse, Senhor, eu estou pronto a ir até para a prisão com o Senhor, se for o caso. Até a morte. Aí Jesus fala, Pedro, hoje o galo não cantará 3 vezes antes que me negues. Jesus fala para ele, Pedro, não é bem assim. Você está subestimando, você precisa fortalecer, você precisa entender
E aí foi quando Pedro entendeu o que ele não entendia, né? O Pedro, gente, depois de tudo isso, ele entendeu tanto que a fé precisa ser guardada, ser protegida, que lá na sua carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de número 5, desde o 1 até o 5, que vai nos ajudar. Vamos lá. Para a gente entender que Pedro entendeu que a fé precisa ser guardada. Não adianta a oração. Não é a oração que me guarda. A minha fé precisa ser guardada. A oração pode muito ter seu efeito. Jesus falou, vigiai e orai. Eu vigio a minha fé. Eu guardo a minha fé. Tem um texto que diz assim, vigiai, estai firmes na fé. 1 Coríntios 16, 13. Eu preciso vigiar e estar firme na fé. Porque não adianta se eu não estou firmado na fé. O que é fé mesmo? É a certeza que coisas boas irão... Isso é um resuminho. O que é fé? É a certeza de que coisas boas irão... O que é medo? É a certeza de que coisas boas não vão acontecer. Você percebe que é muito similar? A diferença é que a fé, eu creio que coisas boas irão acontecer. No medo, eu olho e falo, é muito difícil. Pastor, minha família é muito complicada. Você já falou isso alguma vez? Já ou não? Já ou não já? Pastor, meu filho é muito complicado. Pastor, meu marido é muito complicado, pastor. O que é isso? Ah, pastor, só tem que ir lá em casa um dia, pastor. Eu não. Leva Jesus com você. Se eu for lá, não vai resolver nada. Você está usando o medo, dizendo que a sua família é muito complicada. Seu marido não tem jeito. Isso é medo. Medo não é o pavor. Esse medo espiritual aqui que eu estou falando é o oposto da fé. Posso chamá-lo também de dúvida. A dúvida, Jesus falou assim, se você pede e duvida, você não recebe. Essa dúvida, medo, dúvida, é similar. Essa dúvida é a certeza que você tem, convicção, de que coisas boas não irão acontecer. Você fala, é muito difícil, pastor. Às vezes você até se justifica dizendo, o que adianta eu mudar e meu marido não mudar? O que adianta eu estar na igreja, pastor? É gostoso estar aqui, mas o problema está com ele. Ô Pedro, ô Pedra, você precisa se converter. Quando você se converter, ele será beneficiado com a sua conversão. Estou explicando sim ou não? Amém? Como é que se converte? Aos pés de Cristo, orando, pedindo ajuda a Deus. Pedro entendeu tanto isso, ele já mostrou lá o texto, né? É Coríntios, né, irmão? 16, 13, vigiai, estai, pois, firmes na fé. Agora Pedro entendeu a questão da fé guardada, que na sua primeira carta ele diz para nós assim, Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que você tem, ela pode ser multiplicada. Nós alcançamos fé igualmente preciosa. Olhamos a fé de Abraão e falamos, uau, grande Abraão. Ótimo, mas aqui está dizendo que nós alcançamos fé igualmente preciosa. A fé que você tem é preciosa. Agora, essa fé, ela precisa ser aumentada. Tá? Ela precisa ser aumentada, ela precisa ser multiplicada. Como é que ela é multiplicada? Pelo conhecimento de Deus, a vontade de Deus para nós, e pelo conhecimento de Jesus, a vontade de Jesus para nós. Ok, deixa eu traduzir da seguinte maneira. A vontade de Deus por nós. O que a vontade de Deus por nós revela? Deus enviou Jesus.
Deus nos amou tanto que mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Isso é o amor de Deus. Correto? Sim. Deus ama todos? Ama a todos? Ou Deus ama só os crentes? Deus amou a todos? O homicida, o ladrão, o corrupto. Deus ama a todos? Sim ou não? Ama. E Jesus amou a todos? Amou a todos, Jesus? Morreu por todos? Morreu? Agora a pergunta: todos aceitam a Jesus? Não. Então nós precisamos entender que Deus amou a todos. Jesus morreu por todos. Agora, bem-aventurados são aqueles que aceitaram Jesus, que é o seu caso, que é o nosso caso. Certo? Nós precisamos entender isso. Nós temos uma vantagem porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. E quando você entregou a sua vida a Jesus, você ganhou autoridade espiritual. O diabo não pode tocar em você, a menos que você permita. Ele não quer que você saiba disso, mas eu tenho que te falar. Quando você aceitou a Jesus, você ganhou autoridade espiritual. Quando você diz, mal, em nome de Jesus sai, ele tem que sair. Porque você é uma autoridade constituída pelo Senhor Jesus. Amém? Levante as mãos para o Senhor Jesus e fala, obrigado, Jesus. Com alegria, não é porque eu estou pedindo. Senão fica uma coisa muito monótona, né? Com alegria, obrigado, Jesus. Quando você diz, mal, em nome de Jesus, sai da minha casa, ele tem que sair? Por quê? E a autoridade sua é dada por quem? Porque você é bom? Porque você não faz mal a ninguém? Porque você não matou? Porque você não roubou? Porque você vem na igreja? Não, é por causa do nome. O diabo me obedece por causa do nome? É porque eu sou pastor? Não. É porque eu não cortei o cabelo? Não. É porque o cabelo é curto? Não. Porque eu não uso vermelho? Não. Ele me obedece por causa do nome de Jesus. Ficou claro, gente? Quem está me entendendo? Ele tem que te obedecer por causa do nome de, que é o nome sobre todo. Mas aí, sabe o que o inimigo vai levar você a fazer? Falar palavras negativas. Porque quando você fala palavras negativas, você dá legalidade a ele para entrar. Tem marido que fala palavras negativas para a esposa. Fala ou não fala? E tem marido, e tem mulher que fala palavra negativa para o marido. Sim ou não? Diminuiu sim, mas tudo bem. Então, quando você fala palavras negativas, você dá legalidade para o inimigo. Cuidado com o que você fala. Tem hora que não é para falar. Lembra, semana passada eu falei. Uma das virtudes da sabedoria é o silêncio. Tem hora que você tem que guardar silêncio. Não falar nada. Então, Pedro falou aí. Bom, visto como o seu divino poder, é o verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Diga comigo, tudo. Que diz respeito à vida e à piedade. Piedade quer dizer o apego pelas coisas de Deus. A vida é o que eu preciso para o dia a dia. Deus já me deu tudo. Diga comigo, visto como o seu divino poder nos deu tudo. O divino poder de Deus nos deu. O que nós falamos? Eu não tenho. O que nós falamos? Eu não tenho nada. Nós estamos contradizendo a palavra. O divino poder de Deus fez o que conosco? Leia comigo aí. Sublinha na sua Bíblia. Marca aí. Marca. Então, o divino poder de Deus nos deu. O que eu tenho? Vamos lá de novo. O divino poder de Deus nos deu. E o que eu tenho? Mas esse tudo que eu tenho é físico ou espiritual? A minha verdadeira vida é a física ou a espiritual? Então, espiritualmente eu tenho
eu devo dizer que eu tenho tudo. Mas eu posso falar isso para os outros? Eles não vão entender. É para você mesmo. É para você mesmo. Você diz, eu tenho tudo, Deus é comigo. Tá? O divino poder de Deus nos deu tudo. Eu estou vendo que eu não vou conseguir terminar aqui essa parte. Então, só quero que você frisa isso aí. O divino poder de Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida. Ou seja, tudo que você precisa para viver uma vida tranquila aqui, você tem. Ah, pastor, mas às vezes eu não tenho. Dê uma olhada se não está faltando método. Dá uma olhada se não está faltando você seguir os princípios estabelecidos. É ou não é verdade? A pessoa quer prosperar, mas só faz dívida. É ou não é? A pessoa quer prosperar, mas não pode ver uma promoção que compra até sem querer. É ou não é? Então você precisa atentar. Né? Às vezes você não prospera porque você não sabe da maldade que as pessoas têm. Né? Então prospere. Para prosperar você precisa ver. Deus nos deu tudo que diz respeito à vida. Mas nós temos que ter sabedoria para fazer as coisas. Ah, mesma coisa, a mulher quer viver bem com o marido, mas de vez em quando ela fala umas coisas feias que machuca ele, é ou não é? Sim ou não? É ou não é verdade? Fala umas coisas ruins. A mãe quer dar bem com os filhos, mas de vez em quando chama eles de nome pesado. Ou a mulher, ou o marido, né? Quando era namorada, era meu amor, meu anjo, meu melzinho. Agora é tonta. Não é? Hã? Não é assim? Estou inventando, né, gente? Agora é tonta, anta. É ou não é? Mas também você não fica para trás, né? Agora é preguiçoso. Burro, ignorante, estúpido. Aí você vai dando legalidade para o inimigo entrar na tua família. Os filhos, quando estavam pequenininhos, coisinha bonita do papai. Aí eles crescem, né? Sim ou não? Aí começa a aprontar, não é assim, filho? Não é assim? Aí tem hora que você fala assim, meu Deus, para que eu fui gerar isso? Né? Se você não tiver equilíbrio emocional, você pensa. Aí você tem que lembrar da palavra. Não, os filhos são herança do Senhor. Preciso ensiná-los. Preciso corrigi-los. Preciso cortar algumas coisas. Preciso botar na prova, assim ou não? É ou não é verdade? Preciso tomar as coisas. Preciso colocar na disciplina, é ou não é? Sim ou não? Não é? Às vezes você tem que botar na disciplina. Né? Botar na disciplina, tomar tudo. Educar, porque senão você vai ter problema depois. Então, o divino poder nos deu tudo, gente, que diz respeito à vida e à piedade. Vou terminar. Diz assim, pelos quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo, e vós, pondo nisto mesmo, toda a diligência, todo cuidado, é necessário que acrescentai à vossa fé, o quê? A virtude. Então, a minha fé eu preciso acrescentar a virtude, e a virtude eu preciso acrescentar e a ciência eu preciso acrescentar e a temperança, o que eu acrescento? E a paciência, o que eu acrescento? E a piedade, o que eu acrescento na piedade? E na fraternidade eu acrescento o quê? O amor. Então, semana que vem nós vamos ver o versículo 5. Deus quer que você seja participante da natureza divina. Versículo anterior. Versículo de número 4. Pelas quais nos tem dado grandiosíssimas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Eu estou na terra, você também.
mas nós podemos participar daqui da terra da natureza divina. Através de quê? Do entendimento das promessas que Ele nos fez. Só que, para isso, eu preciso acrescentar algumas coisas à minha fé. São quantas coisas que eu preciso acrescentar à fé? Já vou terminar. Quais são elas? Quais são elas? Hello! A virtude, a ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor. Quantas coisas? Conta então de novo. Vou ler de novo. Vamos lá de novo. O que eu acrescento? Virtude, ciência, conta, vai contando. Temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor. Quantas coisas? 7. Você tem fé? Tem? Quem tem fé? A fé sozinha funciona? A fé precisa de quantas virtudes? 7. Ah, eu tenho fé. Mas pastor, eu tenho fé, mas não recebo. Por quê? Está faltando 7 virtudes que a sua fé precisa. Semana que vem você volta. Eu vou falar disso para vocês. Amém? Podemos terminar agora? Podemos? Quem entendeu até aqui? Pastor, entendi. Entendeu? Diga amém. A fé vive dia após dia e dissipa todo o temor do amanhã. A fé vive dia após dia e dissipa todo o temor do amanhã. Ela vive um dia de cada vez. A fé traz grande sossego à mente e traz paz para o nosso coração. Diga graças a Deus.